Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos falar sobre autoestima e desamor dos pais na infância. Como que essas duas dinâmicas se encontram? Como que uma relação desajustada com desamor, com desafeto ou com insegurança paterna-materna pode influenciar a estrutura de um ser humano que começa ali criança e ao seu desenvolver se encontra um adulto inseguro, de autoestima baixa e sem entender de onde vem uma segurança irracional, né? Uma autoestima baixa irracional. Vamos entender essa relação e é importante assistir o vídeo inteiro porque é uma linha contínua de pensamento para no final nós entendermos o que podemos fazer com isso também. Vamos nessa! Antes, só preciso te pedir a gentileza de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque se cresço aqui e me inspiro a fazer esses conteúdos, é porque vocês estão aqui me ajudando a crescer sempre. O nosso primeiro ponto de partida é entender como que acontece a estrutura de uma criança com relação aos pais. O que os pais têm a ver com isso? E tem tudo a ver, e é o que a gente precisa entender antes da gente avançar. Primeira coisa, quando eu falo pais, pode ser cuidadores, tá? Mas aqueles que foram referências paternas e maternas para uma criança. Nesse desenvolvimento, claro, a criança nasce, ela precisa de cuidado, ela precisa de zelo, precisa de atenção, e são esses cuidadores próximos que vão oferecer isso. Logicamente, isso cria intimidade, isso cria proximidade, isso para a criança é o elo de confiança, é onde ela se encontra segura e espontânea para viver o mundo. Principalmente porque tem o elo ainda da maternidade no sentido de amamentar, no sentido do colo, de pôr para dormir, aí o pai também, claro, mas estas dinâmicas todas de cuidado que um bebê precisa, uma criança também vai se desenvolvendo, mas precisando desses apoios, vem diretamente desse elo, né, dos cuidadores com os filhos. O que isso se dá então? Que os pais são as primeiras pessoas a quais essa criança se relaciona amorosamente, afetivamente. É o primeiro vínculo de confiança que ela desenvolve. E a partir disso, então, ali as regras para essa criança, as regras que essa criança carregará para sua vida adulta, do que é confiar, do que é amar, do que é ser cuidado, do que é ser protegido, ou do quanto isso é possível ou não, se dá nessa primeira dinâmica, nesse encontro entre crianças e pais. Então, já dá para a gente entender que as regras, as dinâmicas que acontecerem na vida desse ser está estabelecendo como será a estrutura que ela carregará para o futuro dela. Então, que amor, que afeto, ou que desamor, ou que desafeto, que segurança ou que insegurança estão sendo introjetadas para essa criança e esta herança que ela leva depois para frente. Vamos entender melhor como isso se dá com o desamor? Chamando de desamor, nós estamos falando de um vínculo inseguro, onde essa criança não se sente protegida, não se sente acolhida, talvez por uma parte sim, mas por outra não, talvez em algumas situações até sim, mas por outra não. Se ela não se sente insegura, logicamente a tendência é de se fechar, de ficar uma criança com insegurança sobre o mundo externo, sobre confiar nos outros, sobre entender que o amor é possível ou não. Se ela está recebendo a suscetível frustração daquilo que ela espera emocionalmente, ou seja, se sinto afeto pelos meus pais e dedico e quero aparecer e quero estar presente, quero ser visto, quero ser reconhecido, e isso não acontece, esse entristecimento, essa frustração recorrente vai dando laços inseguros, fragmentados, que vão tornando essa criança com autoestima baixa, porque ela não foi validada, ela não foi reconhecida naquele mini universo que ela vivia, que eu estava falando, a intimidade filhos e pais, ela não é validada ali, não recebe elogio, ela não é vista como algo valioso e, logicamente, então, ela compreende que pelo mundo ela não tem o seu lugar. Ela não tem um lugar de valor, de potência, de realização suficiente para se destacar. E isso vai sendo costurado em dentro como uma regra daquele ser. Vai se construindo regras internas, emocionais, que só esse ser vive. Então, eu não tenho espaço, eu não tenho mundo, eu não tenho protagonismo. É isso que entendi. Entendi que o mundo lá fora
ele não é confiável, ele não me entrega afeto, ele não me dá segurança, então eu não externalizo minhas emoções, então eu não tenho confiança para entregar vínculo amoroso, afetivo com o outro, é um lugar perigoso para mim, porque quando me expus, fui frustrado, quando me expus, sofri desamor. E aí, uma criança, então, abandonada emocionalmente, é uma criança que vai ficando cada vez mais áspera sobre as suas questões emocionais, com ela mesma e com o mundo externo. Então, chegamos ao adulto ferido, que é essa criança que cresceu, sim, fez seus aniversários, foi para a vida adulta, e aí os objetos de amor já não são mais só os pais. Eram os pais simplesmente no seu primeiro experimentos de vida, mas adulto, olha, eu me apaixono, eu gosto, eu tenho interesse sexual, afetivo por alguém, então o objeto de amor vai se tornando outras pessoas. Mas aí que está a questão, projetando as dinâmicas e as procuras que tive nessa infância, projetando aquilo que eu entendi e aprendi sobre mundo e relacionamento. Então, está lá esse adulto ferido, com a dificuldade de confiar, com a dificuldade de se dar valor, com a dificuldade de tomar lugares de protagonismo, ou de se ver capaz de ser protagonista em alguma coisa. Autoestima baixíssima, feridas internas inconscientes até, profundas, porque estamos falando dessa estrutura infantil, que até para que esse adulto conseguisse se desenvolver, talvez tenha ficado muitas partes inconscientes. A mente tem essa capacidade de defesa, vamos deixar inconsciente para você conseguir ir em frente, mas isso lá dentro de alguma forma ainda repercute. E não há racionalidade ou lógica que possa dizer a este ser que ele pode ser diferente. Olha, não faz sentido você estar com a autoestima baixa sobre isso. Os sinais do mundo e das suas relações não estão te dizendo que você está sendo desvalorizado ou que você deve se desvalorizar. Não importa. Dentro dele, aquelas regras anteriores se tornam regras estruturantes. E aquilo lá comanda o jeito dele perceber, a forma dele olhar para si e para as relações que vive. Um grande sofrimento. Então, também, como manifesto dessas feridas, pode ocorrer a tendência de ainda procurar pelo mundo aquelas dinâmicas, aqueles homens ou mulheres que pareçam com os seus cuidadores da infância. Ok, mas não foram bons cuidadores, teve desamor. Pois é, e ainda assim, a estrutura desse ser tende a repetir, a reproduzir aquela relação, porque é a forma que ele entendeu que as coisas encaixam como relação. Ruim, sim. Sofrido, sim. Mas inconscientemente a forma que entendeu que as relações são. E aí esse sujeito pelo mundo vai se vinculando muitas vezes a personagens que trazem traços e dinâmicas muito parecidas com esses cuidadores da infância. E assim, então, vai repetindo o ciclo. E claro, o sofrimento reaparece, né? Meu controle caiu. O sofrimento reaparece, a dor repercute ainda assim. E aí, ele começa a dar continuidade a um sistema que não finda, não consegue se livrar de tudo isso. E será que tem alguma saída? Como que é? Se isso está estruturado, que opções esse adulto tem de ressignificar ou redirecionar essa energia machucada? A palavra que parece ser precisa e importante é liberdade. Como se livrar de tudo isso? Aqui preciso frustrar já essa pergunta, mas ainda há saída. Mas a frustração é porque se livrar não é necessariamente o nosso objetivo. Um objetivo de vida de um ser que quer se desenvolver agora por outra direção. Por que não? Porque isso, como eu disse, foi uma estrutura a qual esse ser se desenvolveu. Então faz parte das bases, das balizas mais básicas de sua vida, dos alicerces onde esse ser se constituiu. Então se livrar não é um lugar possível, porque isso sempre vai fazer parte da sua história. Assim como qualquer outro acontecimento e assim como qualquer outro fato que tenha passado pela sua existência. Mas dá para nós atenuarmos o efeito ou até, quem sabe, neutralizarmos o efeito através de uma programação racional, de um cuidado emocional e também de um acolhimento destas dores todas. O que eu quero dizer com isso?
é terapia na certa. Essa não tem nem opção, tá? Não tem nem como ir para outras direções. Porque veja, que se está na estrutura, esse ser não dá conta de converter sozinho. Precisa de um entendimento complexo da psique, para conseguir constituir um caminho diferente. A terapia é muito necessária, mas eu posso explicar como que ela se dá, que trabalho a gente tenta construir a partir daí. Primeiro, acolher tudo isso e tomar consciência de que o funcionamento é esse. Primeiro, porque quando você toma consentimento, quando você está consciente desse funcionamento, você já tem a capacidade de reconhecê-lo e dar um break, ou pelo menos não agir por impulso inconsciente. Tornar dentro da racionalidade o movimento de reconhecer e mudar a direção, ou parar pelo menos para repensar o destino que você está tomando. Conscientizar. Depois conscientizar, acolher. Porque nós repetimos essa ferida porque ela foi calada lá dentro e não foi processada. E trazê-la à tona, realmente olhar para essa dor, lembrar destes desamores todos, da frustração, do que você queria e não teve, que amor você procurou e não recebeu, como forma de acolher. Agora sim, personagens, pessoas, a si mesmo também, recebendo o que dói e podendo olhar com cuidado para o que dói. Quando a gente acolhe, a gente deixa de ter aquilo como um monstro tão sombrio e escondido. Pode continuar sendo triste e sofrido, mas não mais algo que não é esperado, porque agora conscientizamos e abraçamos para cuidar. E a partir disso, um exercício sim de vivência, de experiência, onde me coloco à prova pela vida de que darei conta de superar esses obstáculos. Como? Vai viver, vai se relacionar em terapia. Porque aí, quando você está reproduzindo isso de novo, tem um terapeuta e tem você, e tem o setting terapêutico de vocês olhando para isso e falando, olha aqui isso aparecendo de novo. Olha aqui se isso a gente não está repetindo. Olha aqui que lindo, isso aqui a gente conseguiu fazer novo. Isso aqui é uma direção nova, um movimento novo. E aí construindo uma reeducação emocional do que vai te fazer bem. Validando o que são movimentos novos e saudáveis. Invalidando no sentido de olhar e falar, opa, vamos tomar cuidado sobre aquilo que ainda repercute o sofrimento e a repetição do trauma. E então, neste exercício de experimentação, e constituindo uma costura de vida onde a gente possa chegar num lugar de liberdade saudável, aí sim. Claro, não podemos pensar num lugar utópico, como eu disse, se libertar totalmente, jamais, mas atenuar seus efeitos e passar a cuidar disso de forma que a influência não determine seus passos, muito possível, realista, para você viver uma vida que independa daqueles traumas que mais te ancoram ou que mais te capturam nesse inconsciente todo. Olha, uma reflexão como essa, ela é muito potente e doída, né? Eu sei. Então, não para por aqui. A gente precisa procurar outros conteúdos sobre isso. Aqui mesmo no canal tem falando de muitas coisas sobre esse tema. A gente precisa procurar essa terapia, olhar agora para as nossas relações, olhar para o que a gente está sentindo e para o que a gente acha que precisa sentir. O que será que a gente ainda não falou? O que será que você, com a criança que ainda mora dentro de você, o que será que está calado e precisa sim ainda de acolhimento? Esse é um primeiro passo. Calma, respira. Não é um passo de desespero, é um passo de saída, de liberdade, de reconquista de si mesmo. E isso é muito possível. Bom, até aqui, acho que o nosso primeiro exercício para esse pensamento é o suficiente para tratarmos esse tema, para introduzirmos esse pensamento nas nossas vidas. Eu quero te convidar a se inscrever mais uma vez, a curtir o vídeo para acompanharmos mais pensamentos como esse. Mas acima de tudo, pode colocar aqui no comentário, já é uma primeira expressão, já é um primeiro lugar que você reconhece que estrutura é essa e coloque suas impressões. O tratamento já vai ter começado aí. Aliás, já começou no seu assistir, ou no seu procurar, ou no seu primeiro movimento que te trouxe até aqui. Isso já é maravilhoso. Vamos em frente. Como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um grande beijo.